Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje falaremos sobre uma estratégia campeã de Google Ads para e-commerce que foi aplicada numa conta que tem esse nível aqui ó, de resultado. Então nós estamos falando de um retorno sobre investimento de 11,27, uma escala de 471 mil de faturamento, né, com investimento de 41.800. E dessa conta que eu estou falando desse resultado apenas em 7 dias, tá? Depois, quem me acompanha aqui com o tempo sabe que é esse nível de escala que eu tenho experiência de trabalhar, tá? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Mornati, tenho mais de 12 anos de experiência em aceleração de e-commerce, tá? Tenho meus alunos, tenho meus mentorados, já acelerei mais de 300 e-commerces aí nessa trajetória. E se você chegou agora, muito prazer. Já fica o convite aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação. Eu tenho certeza que tem algum dos conteúdos que eu já postei aqui que podem ajudar você na fase de aceleração do seu e-commerce, tá? Alguns deles eu tenho certeza. E hoje nós vamos falar sobre estratégia campeã de Google Ads para e-commerce. Então eu vou dar aqui uma ideia, né, do que a gente está aplicando dentro dessa conta. Não vou abrir dados porque é a conta de um cliente, por questão de privacidade. Mas eu vou dar uma ideia boa do que você pode testar por aí, beleza? E antes da gente entrar no conteúdo, eu quero fazer um convite para você, porque nesse momento eu estou lançando uma oferta de Black Friday com a terceira turma, tá, do meu conteúdo fechado de Google Ads para e-commerce. O feedback ele tá incrível, a transformação está incrível e mais incrível ainda é a oferta que eu vou fazer. Então, na próxima semana você vai receber ali, na verdade hoje, se você quiser entrar no grupo, tá? Vou deixar o link na descrição. Você vai entrar no grupo para você receber a comunicação de forma antecipada de todos os bônus, todos os benefícios. Eu tenho certeza assim, ó, só o conteúdo fechado já é pelo preço que eu vou fazer, já é algo fora da caixa, mas ainda terão outros benefícios, então eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Então se você quer estar na fase de aprender mais sobre Google Ads para e-commerce com quem tem experiência de mais de 12 anos, que trabalha nesse nível de escala, já fica o convite aí, vai lá no grupo que está no primeiro link da descrição. Beleza? Então, você continua aí, você vê o nível de conteúdo aqui que eu vou trazer, e aí você toma a sua decisão se você quer avançar ou não lá no conteúdo fechado. Mas vamos lá. Estratégia campeã de Google Ads para e-commerce, tá? Antes, eu quero te explicar esse conceito aqui, ó. Então, ó, presta atenção nisso aqui. Isso aqui, se você souber, já tá à frente de 90% do mercado. De verdade, muita gente não conhece, muita gente não sabe disso. Isso aqui é o que eu chamo de funil de marketing do Google Ads, tá? E eu quero te dar dois conceitos aqui. O primeiro deles, todos nós, para tomar uma decisão de compra, a gente passa ou a gente entra em alguma dessas fases aqui, tá? Ou o topo de funil, que é uma fase de descoberta, o meio de funil, que é uma fase de consideração, ou o fundo de funil, que é a fase efetivamente de decisão, tá? E o remarketing, ali você como estrategista, é uma ferramenta que você pode utilizar. Pensando do lado de estratégico, né, o lado estratégico da coisa, você tem que entender que as ferramentas do Google Ads, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de você ler. Olha só, as ferramentas do Google Ads, elas foram pensadas para topo, meio e fundo de funil. E você como estrategista, você tem que saber disso. Você como estrategista, você não pode ficar com uma grande interrogação na hora que você estiver criando suas campanhas. Precisa ter lógica. E é por isso que eu te falo, lá no meu conteúdo fechado, eu entrego fundamento. Eu entrego muito mais coisas além disso daqui que eu vou te falar. Que eu tenho certeza que já vai dar uma clareada na sua mente isso daqui. Por exemplo, campanhas de topo de funil. Você tem como ferramenta YouTube para alcançar pessoas, né, através de vídeos, pessoas que não conhecem tua marca. Geração de demanda, display, meio de funil. Meio e topo de funil, termos de pesquisa. Então você pode trabalhar, por exemplo, vamos supor que você está no nicho de moda fitness. Você pode trabalhar, ao invés de você trabalhar com o termo comprar calça legging, por exemplo, você pode trabalhar com moda fitness. Você pode trabalhar com legging. São termos topo, meio de funil. Geralmente esses termos topo, meio de funil, eles têm muita demanda de busca mensal, mas ao mesmo tempo menor taxa de conversão. Por isso que aqui, grava isso aqui que eu vou te falar.
Esse outro lado aqui, ó, você pode estar se perguntando, né, Guilherme, mas quando é que eu começo com campanhas de topo, de meio e de fundo? Para mim, ele é diretamente proporcional ao orçamento que você tem. Quanto menor o orçamento, mais foco você vai dar em campanha de fundo de funil. Tão simples quanto isso. Por que você vai começar a gerar demanda de topo de funil, o próprio nome da campanha já diz, geração de demanda, sendo que você pode e deve trabalhar com campanhas de shopping, que já são pessoas que estão pesquisando pelo produto específico que você tem. Você pode trabalhar com um remarketing, você pode trabalhar com uma performance max, por isso que você tem que entender isso aqui. Então, ó, o orçamento, essa é a primeira coisa que eu quero que você grave. Vai depender do orçamento que você tem. Quanto maior for, mais você vai subir nessa escala aqui. A estratégia que eu vou mostrar, ela é uma estratégia que eu utilizei naquela conta ali, que eu mostrei o resultado, e que o nível de escala dela é muito alto. É um investimento muito grande por dia. Por isso que me possibilita fazer aquilo. Mas a lógica para você do que eu vou falar já vai servir para o seu processo de escala, tá? Eu só cheguei lá porque eu apliquei isso que eu vou falar. Então, ó, as campanhas aqui, ó, YouTube, geração de demanda e display, eu estou olhando para o lado que é a minha segunda tela, são campanhas que vão pegar o topo de funil. Guilherme, mas eu consigo fazer YouTube display para fundo de funil também através de remarketing? Pô, com certeza, por isso que está aqui também. Ó. YouTube, remarketing, display, remarketing. Tá me entendendo? Geração de demanda, também você consegue fazer para remarketing. Só você segmentar o público quente ali dentro e ela faz remarketing, tá? Mas eu estou falando aqui, ó, topo de funil são as campanhas de descoberta. E meio de funil, Guilherme? Boa pergunta. Meio de funil você vai ter Performance Max, é meio e fundo de funil, tá? Performance Max. Termos de pesquisa, como eu falei, por exemplo, lagging já passa a ser um meio de funil. YouTube, essa aqui grava que eu vou te falar. YouTube dá para você fazer meio de funil, por exemplo, para pessoas que já viram seus vídeos, por exemplo. Dá para considerar meio de funil pessoas que visitaram o teu site, mas as pessoas geralmente consideram fundo de funil. Mas vamos colocar pessoas que já assistiram o seu vídeo de YouTube. Pô, esse é um meio de funil. Você pode fazer uma campanha para reimpactá-las, tá? Uma campanha de shopping já é aqui para fundo de funil. Então você tem meio de funil, termos de pesquisa, YouTube para visualização de vídeo, fundo de funil, termos institucionais. Pessoas que estão pesquisando pela sua marca é um fundo de funil. Ou ela foi impactada em algum lugar, ou ela viu tua marca em algum lugar, ou já pesquisou algum produto e aí ela viu teu anúncio e ela depois voltou pelo termo institucional, tá? Termos de fundo de funil, como por exemplo, comprar calça legging em loja tal, cupom de desconto calça legging em loja tal. Isso é fundo do fundo de funil, tá? Beleza? E shopping. Shopping também, porque é uma pessoa que já está pesquisando por aquele produto. É óbvio que ali, por isso está no meio e no fundo, depende, se a pessoa está pesquisando pela primeira vez, se ela viu em algum lugar, ainda está em fase de consideração, podemos considerar como meio de funil. Mas geralmente o Google Shopping tem altas taxas de conversão por isso, porque já está ali numa fase de decisão, comparação, tá bom? PMax, muita gente não sabe, acha que pega topo de funil, não. A PMax ela pega meio para fundo de funil. Por isso, e guarda aqui, por isso da estratégia que eu vou falar que eu apliquei, tá? Por isso da estratégia que eu vou falar que eu apliquei, que fez toda a diferença no resultado. O aumento de investimento, depois você volta no vídeo aí, ou melhor, vou te ajudar aqui, ó. Esse retorno sobre investimento, ele aumentou significativamente, eu não tenho o percentual exato, eu não vou chutar o número aqui, deveria ter trazido, mas enfim, acredita em mim. O aumento desse retorno sobre investimento, olha o nível de escala, gente, eu estou falando de 40 mil reais de investimento em 7 dias. É uma conta que investe muito, tá? E um retorno sobre investimento que cresceu após a gente aplicar isso. E você só consegue esse nível de escala fazendo isso aqui que eu vou falar. E aí, ó, o fundo de funil, falei aqui, e aí você pode fazer remarketing através. A PMax, ela faz o remarketing, você tem menos controle, por exemplo, do que uma campanha de YouTube de remarketing, de um display de remarketing, de uma geração de demanda de remarketing, tá? Você tem menos controle, por quê? Porque ali você não consegue segmentar
qual o público que você quer que ela faça. Não, ela faz o remarketing por ela. Mas, Guilherme, quando eu seleciono o público ali na Performance Max, não é remarketing? Se eu coloco o público quente dos meus dados, não é remarketing? Não, não é remarketing. É o indicador de público-alvo. Ela faz o remarketing por ela mesma. Tá? Beleza? E aqui eu tenho maior controle no YouTube, quando eu coloco lá, abro uma campanha de YouTube, e aí eu coloco, ou YouTube, ou display, ou geração de demanda, nas três funciona do mesmo jeito. Eu quero que você impacte apenas pessoas que adicionaram o carrinho nos últimos 30 dias. Aí sim, você tem maior controle. Na PMax não. Tá claro isso? Não vai mais errar? Tem muita gente que erra isso conceitualmente, tá? Então, avançando. A estratégia, deu um bugzinho aqui, mas abriu. A estratégia, tá? Que a gente tomou naquela marca, que a gente fez naquela marca, que começou a dar um grande nível de escala, tá? A gente tem, nessa campanha, várias Performance Max. A jornada dela foi a seguinte, a gente começou com uma Performance Max mais ampla em região e produto, e a gente começou a segmentar por regiões. Então, o que antes era uma campanha só com investimento diário ali, ela começou a ter 4, 5 campanhas com o mesmo investimento diário, ou seja, já fez 5 vezes o valor de investimento diário. Começou a trazer retorno, a gente foi reinvestindo. Foi abrindo segmentação primeiro regional, como eu falei, depois por produto. E a gente começou a ver, testamos outras regiões, não estava funcionando, então a gente viu que tinha algumas regiões restritas, alguns produtos restritos, que a gente começou a fazer. Guarda isso aqui. Era só Performance Max, beleza? Só Performance Max e a gente chegou a faturamento... Eu não me lembro exatamente o número, só com Performance Max. Mas aí a gente abriu para isso aqui, ó. Depois você testa aí no seu nível de escala. A gente começou a abrir campanha de pesquisa, tá? Separado, campanha de palavras de topo, não por grupo, por campanha. Por quê? Para controle melhor do orçamento. Campanhas com palavras de topo de funil, tá? Eu dei o exemplo lá. Moda fit não é de moda, mas só para te exemplificar. Moda fitness, uma outra campanha com palavras de meio de funil. Comprar calça legging. E aí, separado por grupo, pelas principais categorias. Beleza? Tanto no topo quanto no meio. Guilherme, por que isso? Porque isso nos possibilitou trabalhar com alto nível de demanda. Então, pessoas que já estavam pesquisando por aquilo. Tá? Fazer com que essas pessoas conhecessem a nossa marca. Trouxessem essas pessoas para dentro do nosso site. A PMax começou a fazer o trabalho de remarketing. Lembra que eu falei que a PMax faz isso? A PMax começou a fazer esse trabalho de remarketing com o algoritmo dela, que é diferente do algoritmo do YouTube, da campanha de YouTube. Ela é mais inteligente, tá? Nós sempre tivemos ali campanha institucional, tá no amarelo aqui. Mas isso sempre aconteceu, sempre teve, então é só um adendo. Mas como eu falei, antes a gente só trabalhava com PMax, a gente começou a trabalhar com campanhas de search de topo, campanhas de search de meio, aliado à campanha de PMax. Então a lógica é campanha de pesquisa para trazer demanda de pessoas que já buscam por aquele produto, tá? A PMax atuando com o shopping, a PMax faz isso também, beleza? E aí a gente rodou em paralelo só isso, gerou mais demanda. A Performance Max melhorou o resultado dela porque o remarketing pegou dessa demanda aqui. E a gente subiu também, grave isso aqui, uma campanha de YouTube de alta frequência. Para quê? Para intensificar o remarketing, tá? Isso aqui mudou o jogo. Porque isso aqui a gente ia aumentando o orçamento significativamente, aumentou o resultado em retorno sobre o investimento da PMax também, aumentou o resultado da institucional e esse daqui também com conversão, trazendo, porque eu batia com bastante frequência o limite de 4 vezes na semana para que as pessoas elas visualizassem o meu anúncio incansavelmente. Então, isso aqui sempre se retroalimentando. Aumentando o investimento, trazendo mais pessoas para cá, fazendo isso. Aumentando o investimento, trazendo mais pessoas para cá, fazendo isso. Tá? Não é muito simples de entender logo de cara, mas eu tenho certeza absoluta que eu apliquei isso aumentou o nível de escala. E se você está se perguntando, Guilherme, mas por que não geração de demanda aqui? A lógica ela é parecida, você pode utilizar e testar, mas pegue esse insight.
geração de demanda, ele vai atuar com pessoas, ele vai buscar pessoas que possam ter através dos públicos que você coloca ali, um lookalike, por exemplo. Mas no search a pessoa já está pesquisando por aquilo. Termos de topo, não importa, mas ela já está pesquisando por aquilo. Geração de demanda, ele vai tentar encontrar alguém que possa ter algum tipo de interesse naquilo. Dá para, num nível ainda maior de escala, dá para utilizar a geração de demandas, search, é essa a ideia. A ideia é que você vá reinvestindo, vai chegar num momento aqui que não tem muito com que você inventar mais palavras, principalmente em alguns nichos. Aí o que você faz? Geração de demanda, isso vai te garantir a escala. Beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Aqui é conteúdo do que eu aplico na prática. Eu tenho certeza absoluta que se você der uma chance, entrar no grupo que eu vou colocar na descrição, aguardar o dia certo, ver a oferta, entrar e consumir o conteúdo, vai mudar teu jogo. Se você quer aprender mais sobre Google Ads para e-commerce, agora é a hora. Beleza? Por esse vídeo é só. Um grande abraço, até a próxima.